Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, 14 de fevereiro de 2022, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Didática da Matemática 1. E hoje teremos, mais uma apresentação de seminário. Teremos a aluna Elisângela apresentando. O tema dela é o tema 10, que fala sobre materiais manipuláveis, a relação concreto-abstrato e seus usos na educação matemática. Então, Elisângela, eu passo a palavra para você. Tá ok, professora, só um momentinho. Só um momento, professor, parece que deu alguma coisa de errado aqui. Peraí. Sim, pode ficar tranquila, tá, Elisângela? Pode ficar aí tranquila. Tá ok. Pessoal, lembrando que no final da aula, no finalzinho da aula, eu vou estar fazendo a chamada, tá? Porque como o chat não está mais, sendo gravado, então eu vou fazer a chamada no final da aula. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Elisângela, apareceu para a gente, tá? Ah, tá. O tema que eu vou falar é sobre materiais manipuláveis, a relação do concreto e o abstrato e seus usos na educação matemática. O artigo que eu escolhi para falar é do Suemilton, Nunes Gervásio. Esse artigo ele foi publicado na Revista Eletrônica Paulista de Matemática. O título dele é Materiais Concretos e Manipulativo, uma alternativa para simplificar o processo de ensino-aprendizagem da matemática e incentivar a pesquisa. O autor, ele faz uma análise do processo de ensino de matemática e ao final dessa análise que ele faz da pesquisa dele, de início, de inicial, que ele faz uma pesquisa bibliográfica para identificar quais os obstáculos, do ensino de matemática. Então, ele apresenta uma proposta de redução no fracasso da disciplina de matemática, e ele começa falando da necessidade, de novas práticas pedagógicas para o ensino da matemática, da necessidade da readaptação dos métodos antigos, porque ele acredita que os métodos antigos já não é o suficiente, para a matemática, para o ensino de matemática atual, Ele acredita que o método tradicional faz o aluno ver a matemática como um problema e não como uma ferramenta de suma importância para a vida, uma vez que a matemática está todos os dias em todos os lugares na nossa vida. Como a matemática está em tudo, como eu disse, e há necessidade do aluno aprender a fundo, o processo de matemática, para... Ai, professora. A matemática, ela tem sido abordada de forma teórica e abstrata e com poucas demonstrações concretas. Com isso, o autor ele faz o levantamento dele ali e busca uma alternativa para eliminar aquele fracasso ali, Ele acredita que a utilização do experimental com o abstrato na sala de aula, ele pode promover uma aprendizagem mais eficaz, E com isso estimula, o cálculo mental, a dedução de estratégica, o domínio das operações fundamentais, a construção de conceitos, o
o desenvolvimento do raciocínio lógico. E com isso ele fez uma intervenção pedagógica na sala de aula, né, de matemática, em uma escola no município de João Pessoa da Paraíba. E o nome do projeto do autor é Dinamizar e Simplificar o Ensino de Matemática, né? E foi realizado através de materiais concretos. E ele fez esse projeto durante 2 meses, em uma turma de primeiro ano do ensino integrado, né, um curso técnico de eventos. E primeiro, ele fez operações com a manipulação de tampas de garrafa PET com números inteiros, com 2 cores, né, para diferenciar o número positivo do número negativo, igual está no exemplo aí, né, -9 mais 4, que é igual a -5. Com isso, o aluno, ele conseguiu observar, né, direito como que faz essa operação. Ele também utilizou, para trabalhar o seno, cosseno, tangente e a relação métrica nos triângulos, utilizando a circunferência unitária, né, reproduzida em cartolina ou isopor. Pediu que os alunos marcassem com o transferidor os ângulos, né, desejados na circunferência. E com isso, a que estava feita de cartolina, né, e a menor, a folha de ofício, que estava colada no palito de churrasco, a sobrepôs, né, com o palito no raio da maior, exatamente sobre o ângulo desejado, e início no ponto 0. Assim, né, onde a circunferência menor intercepta o eixo X e o valor do cosseno, onde intercepta o eixo Y. É o valor do seno e onde intercepta a reta que tangeia, né, a circunferência maior e o valor da tangente. Assim, os alunos puderam observar concretamente os valores, né, do seno, do cosseno, da tangente. Ele também utilizou primas e pirâmides, né, produzindo em cartolina. Esse trabalho ele pediu que os alunos fizessem em casa, né, e eles construíram vários poliedros e fizeram experimento com os mesmos, né? Assim, eles puderam contar as faces, as vestes, né? Manualmente ali, visível ali, né? Palpando ali, né? Porque materiais manipuláveis é o material que o aluno consegue palpar. Ele trabalhou corpos redondos e poliedro, né? Comparação prática de volume. Aí eles pediu que os alunos fizessem o poliedro em casa e objetos em formatos de cilindros, cones e tampas para manipular com a área ou líquido e assim obter relação de volumes entre poliedros e corpos redondos. E ali os alunos puderam fazer a comparação, né, do volume ali daquele objeto. Com essa pesquisa, o autor relatou também que é dificultoso trabalhar com material concreto em sala de aula, porque tem a parte ali, né, de fabricar aquele material, de todo um processo, né, envolvendo a aula com materiais concretos, mas que através desses materiais os alunos conseguem observar e analisar as peculiaridades da disciplina de matemática. A disciplina de matemática, os materiais concretos, ele serve também para alfabetização, né? Eu acredito que na sala de aula ali, com aqueles alunos que têm dificuldade de aprender, com material concreto, fica mais fácil dos alunos aprenderem. E o autor, ele defende que para o aluno absorver aprendizado mais efetivo, é essencial que tenha, né, uma teoria aliada ali à prática, necessitando, assim, envolver os alunos com os materiais concretos. Ele acredita que, ao utilizar o material concreto, o aluno terá um contato mais próximo, né, da matemática, mas, como eu disse também, não só da matemática, eu acredito que ali, quando o aluno está ali vendo, pegando, ali é muito mais fácil dele compreender, né, o que o professor quer passar para ele. E é isso, professor. Ótimo, Elisângela, tá? Muito boa aí a sua fala, tá? Parabéns aí pela sua apresentação, tá? Parabéns pelas... Não, fica tranquila, Elisângela, não precisa, tá? E você fala muito bem, tá? Você explicou muito bem, você falou muito bem, não precisa ficar nervosa, tá? É como eu já disse para vocês. Nossa, eu, né, no começo da graduação,
quando eu estava na graduação, eu ficava bem, né, mais nervosa do que vocês. Eu tinha muito mais dificuldade, né, em expor a minha fala, né, em explicar os conteúdos. Eu ficava muito, muito mais nervosa. Então, vocês estão de parabéns, tá? Parabéns mesmo, Elisângela. Você trouxe um tema aí muito importante. Eu gostei muito da escolha do seu artigo, né? Você trouxe um artigo que abordou aí o tema por completo, tá? Parabéns aí pela escolha do seu artigo e pela sua fala, tá? Você contemplou aí os pontos, né, principais aí do tema 10, tá? Pode ficar tranquila que foi muito boa a sua apresentação. Então, pessoal, eu vou estar aqui, né, pontuando, né, as considerações da apresentação da Elisângela, né, a gente vai estar fazendo agora um momento, né, aí de diálogo, né, um momento de discussão em cima do tema, e a qualquer momento, tá, quem quiser participar, é só, né, pedir a mão, tá, pedir a fala, tá certo? Elisângela, se você conseguisse, eu só queria que você colocasse de novo o título do seu artigo, que eu não consegui copiar, que eu estou colocando, eu estou fazendo uma planilha lá com os títulos. Se você conseguir, isso, eu queria só que você colocasse lá novamente o título lá para eu poder anotar aqui na minha planilha. Tá ok. Peraí. Ah, sim, você está apresentando agora, tá ótimo. Ah, sim, deixa eu só anotar aqui rapidinho, tá, Elisângela? Eu anoto aí, você já pode tirar. Ótimo, Elisângela, muito obrigada, já copiei, tá? Pode, pode encerrar aí a apresentação do PowerPoint. Então, pessoal, voltando aqui, né, para as considerações da apresentação da Elisângela. Elisângela, eu gostei muito da escolha do seu artigo, tá? Foi um artigo muito, muito bom. E é um artigo recente, né, aí do ano de 2017, um artigo de uma revista muito boa, né? Essa revista aí é muito famosa,
que é a Revista Eletrônica Paulista de Matemática. E o título, né, aí do seu artigo, que é Materiais Concretos e Manipulativos, uma alternativa para simplificar o processo de ensino e aprendizagem da matemática e incentivar a pesquisa, né? Ou seja, os autores, né, desse artigo, eles focaram, né, em duas vertentes, né? Eles colocaram os materiais concretos, né, como um facilitador, né, aí para o ensino da matemática, além do facilitador, como também um incentivo para a pesquisa. E é sim, pessoal, esse tema, né, o tema aí de materiais manipuláveis, é um tema que expande muito aí para a pesquisa, né? É um tema que envolve e pode envolver muitas e muitas pesquisas aí nas mais diversas áreas e níveis do conhecimento. Peraí, pessoal, só um pouquinho. O tema, né, o tema da Elisângela, né, é o tema 10. Deixa eu só voltar aqui. Peraí, pessoal, só um minutinho. Eu saí aqui do... Deixa eu só voltar aqui para a nossa sala de aula. Isso, o tema da Elisângela, pessoal, é o último tema da nossa ementa, né? É o tema 10, que é materiais manipuláveis, a relação concreto-abstrato e seus usos aí na educação matemática. Então, por isso que eu disse, Elisângela, né, que o seu artigo, a escolha do seu artigo contemplou vigorosamente o tema 10, tá? E falando aqui, pessoal, antes de mais nada, né, o que são, né, aí esses materiais manipuláveis, né? Antes da gente discutir mais a fundo sobre o tema, primeiramente vamos iniciar definindo, né, aí o que são esses materiais manipuláveis. Materiais manipuláveis, né, já jogando para o nosso ensino, né, para dentro da nossa área do ensino de matemática, são materiais didáticos onde o aluno e o professor é capaz de quê? De manusear, manipular com as mãos. Porque se o nome diz, né, materiais manipuláveis, manipulável, né, algo manipulável é algo que a gente pode tocar, moldar, manusear com as mãos. Então, quando a gente fala, né, de materiais manipuláveis no ensino da matemática, são objetos, são materiais, são ferramentas, onde professor e aluno têm, né, essa alternativa, essa opção de estar moldando, manipulando com as próprias mãos, confeccionando com as próprias mãos, com o intuito, né, aí de favorecer e melhorar o ensino da matemática. E se a gente for dar exemplos, temos vários, né, vários exemplos aí de materiais manipuláveis na matemática. Olha, vocês querem ver os mais, assim, citados, né, na literatura, os mais confeccionados, os mais construídos, né, aí que conta, né, aí na nossa literatura, são, por exemplo, sólidos geométricos feitos, né, pode ser de papelão, de EVA, de cartolina, os materiais didáticos da área da geometria, esses são muito utilizados, muito mesmo, né? Então, quando o professor leva para a sala de aula, para os alunos, né, estarem aí confeccionando os sólidos geométricos
ou mesmo figuras geométricas planas, né? Figuras geométricas planas. Isso tudo são materiais manipuláveis. Ou até mesmo, né, o Tangram, né? O professor leva a atividade do Tangram para os alunos construírem o Tangram em sala de aula e utilizarem, aplicarem o Tangram em sala de aula, também é um material manipulável. Ainda falando da geometria, né, o geoplano também. Se o professor, né, levar uma atividade para os alunos, né, aí confeccionarem um geoplano, e além de confeccionarem, se o professor leva uma atividade envolvendo o uso dessa ferramenta do geoplano, tudo isso é material manipulável, né? Então, temos aí, principalmente para a parte da geometria, né, inúmeros exemplos de material manipulável. Temos também, pessoal, né, outros exemplos, jogos, né? Tem jogos matemáticos, muitos jogos também são materiais manipuláveis. A gente encontra muito na literatura exemplos de dominó. Tem muitos autores que constroem o dominó para se jogar, né, ao mesmo tempo ali do jogo, está aprendendo, revisando as operações básicas da matemática. Então, a confecção, a construção, a utilização do dominó também é um exemplo de material manipulável. O exemplo que o artigo, né, aí que a Elisângela trouxe para a gente, né, um grande exemplo aí que o autor trabalhou, né, que foi aí com as tampinhas, né, as tampinhas da garrafa PET, né, que também, né, é um recurso diferente, né, diferente, muito bom, é um recurso manipulável também ótimo, né, o autor propôs lá uma atividade de confeccionar com garrafas PETs, né, em 2 cores, né, ainda para facilitar, né, os números positivos de uma cor, os números negativos de outra cor. Então, essa confecção, essa construção desse recurso didático aí com as garrafas PETs, isso é também material manipulável. Então, pessoal, todos esses materiais, né, que permite o aluno e o professor manusear, manipular, né, o uso e a construção é material manipulável. Se alguém também lembrar de outro exemplo, pode estar citando, né? Nós citamos aqui vários aí de geometria, né? Tangram, sólidos geométricos. Tem também os poliedros, pessoal, né? Os poliedros, que também é uma parte da geometria, que é a construção aí de sólidos diferenciados, a construção de figuras planas da geometria, né? Que também pode ser nomeada, né? Os origamis, né? As dobraduras de papel, que também é material manipulável, geoplano. O que mais citamos da geometria? Além do geoplano, agora citamos também dominó, a utilização de jogos. Tem muitos jogos matemáticos, né? Tem uns que até não tem nome específico, né? Mas tem dominó, tem jogo de dama, que também utiliza matemática, outros jogos também de outros nomes. Então, tudo isso é material manipulável. Agora, né, que já definimos, né, e citamos aí alguns exemplos desses materiais manipuláveis, vamos falar agora um pouquinho, né, da sua relação com a educação matemática, né? Olhem só, o nosso tema diz o seguinte, né, para a gente trabalhar materiais manipuláveis, principalmente nessa questão da relação concreto-abstrato, né? Por que essa relação, né, concreto e abstrato? É porque muitas das vezes a matemática, ela é muito abstrata, né? Principalmente, né, determinados conteúdos, né, determinados conceitos, ela é muito, muito abstrata.
E para o aluno não é fácil, né? A compreensão, a visualização, o entendimento da abstração da matemática. Às vezes é até por isso, né, que a matemática é nomeada, né, às vezes é citada como uma disciplina tão difícil, né, às vezes por muitos alunos. Geralmente é por conta dessa abstração que a matemática tem, né? Então, esse nosso tema, né, é pedido a gente fazer essa análise aí dessa relação concreto-abstrato. Como a matemática, né, tem aí tantos tópicos, conteúdos, né, tantas partes abstratas, é fundamental que o professor, né, que os educadores, os pesquisadores tentem inserir o máximo de concreto no ensino da matemática, para não ficar só o abstrato, porque às vezes só o abstrato, né, se torna aí muito mais difícil. Se o professor inserir o concreto, facilita muito mais, né? A visualização do aluno, o entendimento, a compreensão, sem falar, né, que o aluno vai se sentir mais motivado, mais curioso para aprender. E ele pode ali mesclar, né, mesclar o concreto com o abstrato. Porque também não tem como a matemática não ser abstrata, não tem como, né? Tem partes que é muito, muito abstrata, né? O que dá para o professor, os professores, educadores, pesquisadores fazer é inserir cada vez mais o concreto dentro, né, do ensino da matemática. E como que a gente insere, né? Como que o professor insere o concreto? Principalmente, né, através dessa maneira que é a maneira mais utilizada, é a inserção desses recursos didáticos, né, desses materiais manipuláveis. Né? Esses materiais manipuláveis faz com que o ensino e a aprendizagem da matemática se torne concreta, mais concreta. Porque se o professor utilizar só o quadro para dar aula, só o livro, a apostila, né, usar ali só a lista de exercício, ou um vídeo, né, ele não está usando o concreto, não. Ele está só, né, na explicação, no mundo da abstração. Então, é essencial que o professor utilize o concreto também. E o concreto é justamente utilizando, né, esses recursos didáticos, esses materiais manipuláveis. Porque essa relação concreto-abstrato é atingida dessa forma, né? O professor tem que estar trabalhando com as duas maneiras, né? Com as duas vertentes, né? A matemática é abstrata, mas dá para o professor inserir, né, as explicações concretas, uma aula concreta, através da utilização aí dos recursos didáticos, né, os materiais manipuláveis. E qual é essa relação que a gente consegue, né, que o nosso tema aí nos indaga? É uma relação totalmente positiva, né, essa relação concreto-abstrata dentro da matemática, através do uso dos materiais manipuláveis, é uma relação totalmente positiva, né? Não tem desvantagem, só tem vantagens, só tem ganhos, né? Não tem fator, né, negativo. Então, é uma relação positiva que só tende a beneficiar o ensino, né? Então, assim, desvantagem não tem. O que tem? Tem que ter cuidado. Cuidado, né, por parte do professor, cuidado, cautela naquele aspecto, né? Eu já mencionei isso em várias aulas, né? Para o professor, né, para ele não cometer aí os mesmos erros e vícios, né, de deixar uma aula, né, sem
conseguir atrair a atenção dos alunos, o professor deve preparar essa aula muito bem, deve planejar muito bem essa aula com antecedência. Então, mesmo que o professor vá trabalhar tanto, né, o abstrato como o concreto, ele deve fazer um planejamento grandioso antecipadamente, né? Elaborar direitinho o conteúdo, as atividades que vão ser utilizadas com esse material, separar direitinho, né, qual material vai ser utilizado, porque até Elisângela, né, nos mostrou isso no artigo dela. Os autores, né, do artigo que Elisângela trouxe para a gente, né, eles relataram lá nas conclusões do artigo, eles relataram, né, a dificuldade em utilizar materiais concretos, né, na sala de aula. Então, assim, lá no artigo que a Elisângela trouxe para a gente, né, essa aí foi uma das, né, mais importantes dificuldades citadas, né, essa dificuldade da parte dos professores, né, dos docentes. Então, assim, os professores encontraram muita dificuldade a utilizar esses materiais concretos. Por quê? Olhem, a dificuldade vem principalmente assim, porque às vezes não se acha nada pronto. O professor deve pesquisar, estudar, né? Se ele vai dar um conteúdo, né, seja de funções. Às vezes, de início, ele não vai encontrar um material concreto, um recurso didático, um material manipulável para trabalhar a função. Ele vai ter que estudar, pesquisar, até mesmo, às vezes, até criar uma atividade, um recurso didático diferente para trabalhar com os alunos, para tentar tirar da abstração, né? Porque senão o professor vai ensinar a função só com a vertente da abstração, né? Ele vai ensinar só a parte teórica para os alunos. Se ele quer fornecer para os seus alunos, né, uma visão, uma aplicação, onde existe de fato funções da matemática, onde se aplica, né, a função matemática, onde ela pode ser utilizada, aplicada, qual um exemplo concreto, né? Então, isso gera dificuldade, sim, por parte do professor, né? Porque o professor deve estudar, pesquisar, conhecer sobre isso. Muitas das vezes não se acha pronto. É muito diferente, por exemplo, se o professor vai ensinar geometria, né? Vai ensinar principalmente geometria espacial, vai, né, ensinar a parte do cálculo de volume, vai ensinar os sólidos geométricos, né? Os mais diferentes tipos aí de sólidos geométricos que tem. Então, se o professor vai ensinar esse conteúdo na sala de aula, o professor vai encontrar muita ferramenta já pronta, né? Muita ferramenta. Então, assim, já existem vários materiais manipuláveis prontos para o ensino da geometria, né? Já existem vários. Então, cabe ao professor só estudar um pouquinho para conhecer, adaptar aquele recurso didático na aula dele, mas, ou seja, ele já encontra, né, material manipulável pronto para aquele conteúdo, né? Então, para os conteúdos de geometria, encontra-se muito. Agora, tem conteúdos da matemática que não se encontra, é difícil encontrar. Então, gera muito mais trabalho e mais tempo para o professor, né? Tem conteúdos que, né, assim, se a gente for separar, né, os conteúdos da matemática, né, tem conteúdos não só da geometria, mas tem outros conteúdos também, a parte de aritmética, encontra-se muitos materiais manipuláveis, né, a parte de equações, mas tem conteúdos que não, né? A parte de estatística também tem muitos recursos já prontos para ensinar estatística, né, lá no final do ensino médio, tem muito conteúdo já, muito material concreto pronto para ser utilizado. Agora, tem conteúdos que não, né? Variáveis complexas não tem, função não tem muito,
Por exemplo, o PA e PG não tem muito. Então, tem conteúdos que requer, né, muito mais, né, ali disposição do professor, né, o professor estudar, pesquisar de fato para construir, né, um material concreto. E o que acontece, né? E essa dificuldade, né, que os autores do artigo da Elisângela relataram, a maior parte dessa dificuldade é por parte, né, dos professores não encontrarem materiais suficientes, né, os materiais necessários e também às vezes não terem tempo, pessoal. Isso também a gente já discutiu aqui nas nossas aulas, né? Se a gente for falar de ensino público, né, ou ensino privado, os professores aí, né, da rede pública, eles têm, né, uma carga horária elevada, né, muito elevada. Então, às vezes, não sobra tempo, né, não sobra tempo ali do professor estar se dedicando o tanto que precisava, né, o tanto que seria suficiente. Então, às vezes, o professor não tem tempo de correr atrás, estudar, se informar sobre essas metodologias diferentes, sobre esses materiais manipuláveis que ele pode, né, tá utilizando. Então, às vezes, não é nem só que o professor não quer, às vezes não é só assim, o professor não quis, não, né? Às vezes ele não tem tempo, né? Muitos professores, né, fazem 40 horas, 60 horas, e não é fácil, né? Então, assim, por isso que o que acontece, né? Para as aulas, né, para o ensino ser de fato, né, aí realizado, né, da melhor maneira, com o maior êxito, né, com a melhor eficiência, muita coisa tinha que ser mudada, né, muita coisa, né, inclusive assim, né, os professores terem mais tempo aí de preparar as aulas, né, terem mais apoio das escolas, terem mais apoio da parte da gestão, para prepararem as suas aulas. Então, ou seja, para que o ensino, para que as aulas, né, possam ter aí resultados de grande êxito e de grande eficiência, né, tem que ter toda uma modificação, né, em todo o sistema educacional. Pessoal, ainda voltando nesse tópico, né, aí do artigo da Elisângela, o que acontece? Essa dificuldade, né, aí que os autores relataram, também pode estar relacionada ao momento da sala de aula, né, a utilizar aquela ferramenta ali com os alunos, tá? Lógico que essa, né, a menor proporção, né, a maior proporção da dificuldade está relacionada mais ao aspecto do conteúdo, né, em relacionar o conteúdo com algum material concreto, né, mas também pode estar relacionada ao momento ali da sala de aula com os alunos. Por exemplo, né, se é uma sala muito cheia, geralmente salas lotadas, né, ali com mais de 30 alunos, não é fácil aplicar nenhum tipo de atividade, né, não é fácil. Então, uma turma ali do ensino médio, né, ou do ensino fundamental, que tem mais de 30 alunos, né, é uma turma numerosa. Então, para um professor trabalhar ali qualquer atividade, assim, uma atividade diferente, exige muito ali jogo de cintura, né, porque não é fácil controlar ali mais de 30 alunos, né, então, existe sim essa dificuldade também na hora do momento da execução, né, da atividade. E outro detalhe, né, essa dificuldade também pode estar relacionada, né, como eu já disse, ao conteúdo por parte dos professores, né, por não terem todo o conhecimento suficiente para abordar, para criar tal técnica, tal recurso manipulável, com o momento durante a aula, né, e também dificuldade relacionada à própria escola, né, à própria gestão, né, a própria gestão e também, se a gente for enumerar aqui as dificuldades, são muitas, às vezes a escola não dá apoio, né, a gestão escolar não dá apoio para esse tipo de atividade,
ou até mesmo até a questão de recursos financeiros, pessoal. Porque muitas das vezes esses materiais manipuláveis, né, podem ser confeccionados com materiais, né, recicláveis, né, com materiais de custo muito, muito baixo. Mas mesmo assim, às vezes, dependendo do que o professor deseja, às vezes é necessário o aluno ter que comprar, né, uma cartolina, um EVA. Então, assim, às vezes acaba que um custo ou outro o professor não consegue fugir. E às vezes não é fácil, né, você levar isso para a sala de aula, né? Porque mesmo que a escola pública, os pais, né, as famílias já têm tantos gastos, tantos gastos, e às vezes, né, não sobra, né? Não dá ali para comprar, né? Já imaginaram se todos os professores forem pedir para comprar cartolina, EVA, né? Então, acaba que são gastos, né, que infelizmente, né, devido à sociedade que a gente tem, né, muitas famílias não conseguem. Então, todos esses são problemas apontados pelos autores, né, quando eles vão utilizar aí, né, materiais manipuláveis. Pessoal, já estou quase finalizando, só vou finalizar agora, falar um pouco da parte de pesquisa, né, o artigo aí da Elisângela traz isso para a gente, que esses autores trabalharam, né, eles falaram da importância desses materiais manipuláveis, tanto para melhorar o ensino, né, como um facilitador, né, do ensino, e também para incentivar a pesquisa. Sim, pessoal, a pesquisa, né, no nosso sistema educacional, ela deve ser melhorada, né, ela deve ser intensificada. Então, e esse tema gera um grande leque de pesquisa. Olhem só, se tem uma escola, né, onde já tem ali vários materiais manipuláveis prontos, né, então os professores podem utilizar aqueles materiais prontos com os alunos e, através dessa atividade, render uma pesquisa. Render ali uma pesquisa de campo. Pode até ser um TCC. Muitos TCCs, né, de curso superior, são resultados, são frutos dessas pesquisas, até mesmo dissertação de mestrado. Tem dissertações de mestrado que são frutos de pesquisa de campo dentro de escolas, através da utilização dessas ferramentas diferenciadas, né? Através aí da utilização de materiais manipuláveis, jogos matemáticos, materiais manipuláveis da geometria. Então, ou seja, né, esse tema, materiais manipuláveis, também pode ser muito aí utilizado para a parte de pesquisa. E não só para geração de artigos, né, mas também para o desenvolvimento de TCCs, dissertação de mestrado, até mesmo tese de doutorado. Se for um estudo muito aprofundado, cabe também. Tem teses de doutorado que envolve a utilização aí de jogos matemáticos no ensino e na aprendizagem da matemática. Né, tem dissertação de mestrado, tese de doutorado, né, que envolve a utilização aí de jogos, de diversos materiais manipuláveis, para estar auxiliando, por exemplo, né, crianças com necessidades especiais. Então, ou seja, né, esse tema, ele permite aí um grande leque aí de pesquisas, tá? Pessoal, então tá, né, eu combinei que eu ia fazer chamada, não vou estender muito não, já são aí 8h27, né, já são 8h27,